A paz, pessoal. Senti no meu coração de compartilhar com vocês uma história bem conhecida da Bíblia. Muitos já conhecem e os que não conhecem vão conhecer hoje, que é a história da Sunamita. Se vocês não conhecem, e principalmente aos que estão desanimados, eu quero exortar para vocês uma história de fé de uma mulher com uma fé inabalável e uma confiança tremenda. Uma pessoa com um grande coração e uma caridade que transbordava o seu ser. O exemplo dela, hoje, nos dias de hoje, né, se tornou um exemplo de fé, porque ela acreditou em meio à desesperança. Ela lutou, né, e ela venceu. Então, para nós, é um exemplo, né, a ser seguido. A história de Sunamita é contada na Bíblia, né, mais ou menos no ano de 874 a mais ou menos 782 a.C. Era uma época que o profeta Eliseu, ele saía junto com o seu discípulos, com o seu discípulo na realidade, para orar, sabe? Ele para buscar a Deus. Então, quando ele ia geralmente para um monte. E esse monte ele ficava próximo à casa de Sunamita. E ele andava muitos quilômetros, na realidade, né? Naquela época eles iam peregrinando. Eles iam peregrinando até chegar a um local que os acolhesse, né? E nessa época, Eliseu ele ia e andava mais ou menos uns 56 quilômetros para chegar até o Monte Carmelo, que era esse local, que era mais ou menos um retiro espiritual. Era onde ele encontrava paz para buscar Deus em oração. E buscando Deus em oração, ele tinha orientação divina, né? E geralmente era uma viagem muito longa, cansativa. E ele e o seu discípulo, o Gease, eles iam sempre a pé ou naquele tempo montado em cavalos, mas era uma viagem muito distante, era muito longa, era muito cansativa. E a Sunamita ela começou a perceber que esses homens chegavam na cidade e ninguém os acolhia. E era uma cidade muito próspera, né? Fala aqui que era uma cidade que as pessoas tinham muitas posses, mas que ninguém acolhia eles e ela percebia isso. Ela notava que eles eram homens de Deus. E ela começou a perceber, porque ele não ia só uma vez. Ela sempre notava a presença dele. E ela não via ninguém dessa cidade os acolhendo. E essa passagem, mais ou menos, está em 2 Reis, capítulo 4. Quem quiser depois ler, pode ler. Então, ela tinha um discernimento espiritual. Ela sabia que se ela ajudasse, né, o Eliseu, ela estaria ajudando o próprio Deus, porque ela tinha zelo pela obra de Deus. Ela tinha amor no coração dela. E ela era casada. Ela era casada e ela não tinha filhos. Então, ela conversando com o esposo dela, ela falou que se construísse um quarto, né, acima da casa dela para acolher e abrigar esses irmãos enquanto esses irmãos estavam peregrinando em busca de oração. E o marido concordou, né? E ela deu de melhor, porque o cômodo, ele era acima, né? Lá em cima, ele mandou fazer em cima da casa dela, era mais fresco e ventilado, tinha um melhor isolamento, quer dizer, quando o profeta estaria descansando, ele não teria incômodo, ou seja, ela fez tudo pensando no bem-estar do profeta Eliseu, né? E do seu discípulo. Tanto que em 2 Reis 4:10 está escrito assim: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Ou seja, ela já ia deixar pronto esse quarto para quando ele passasse, ele teria um lugar para dormir, né? E assim ela fez. O esposo
atendeu. Era uma mulher muito simples e o esposo atendeu ela. Nisso, Eliseu começou a pensar do que ela precisava, né? Então, ele fala em 2 Reis 4:13: haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, não estou precisando de nada, porque eu faço isso de sincero coração, eu estou no meio do povo, né? Só que a sunamita, ela tinha um desejo de ser mãe. Ela não tinha filhos. E o Eliseu, ele ouviu o conselho do Gease, que informou que ela não tinha filhos. E era um antigo sonho dela, ter filhos, né? Ser uma mulher. Porque naquela época, uma mulher que não gerava, ela estava passível até mesmo do esposo pedir o divórcio, divorciar. Pela lei, ele poderia divorciar dela, porque o filho era uma herança, ele ia prosperar a herança dele na terra. Então, se uma mulher não pudesse gerar, ele poderia muito bem devolvê-la. E nisso, o profeta Eliseu profetizou então, né, guiado por Deus, que ela conceberia um filho. E assim aconteceu. Em 2 Reis 4:17, e concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado ao ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Ou seja, ele profetizou a ela e disse que ela seria mãe, ela ia gerar. Ela acreditou e ela teve o filho dela, né? Muito feliz, por certo, já tinha uma certa idade, então ela conseguiu aquele desejo. Ela era uma pessoa muito crente, ela era muito cristã. Veja bem, essa passagem foi antes de Cristo, né? 800 e pouco antes de Cristo. Só que o que acontece? O filho era um filho muito amado. E ele era um filho muito obediente ao pai, à mãe. Era um filho realmente, vamos dizer assim, nos dias de hoje, ajudador. E ele foi ajudar o pai dele. E naquele dia estava muito calor, muito calor. E aqui em 2 Reis 4:18-19 fala assim: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com o pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ele ao moço: leva-o à sua mãe. E levaram a ela. Quando ele já chegou desfalecendo, né? E ela viu ele morrendo. O que aconteceu? O filho dela morreu. E ela, muito triste, por sinal, o que ela fez? Ela pegou aquele filho, porque era o sonho dela, era ter aquele filho. Ela pegou aquele filho, né? Colocou ele lá em cima no quarto do profeta e deitou ele na cama e ali deixou. E ela, assim, ela viu os sonhos dela todos esvaindo. Ela viu os sonhos dela indo embora. Ela viu o filho que ela mais amava morto na cama. O que ela fez? Ela foi atrás do profeta. Ela acreditou, né? Ela teve aquela esperança de que ele pudesse ressuscitar. E ela foi em busca do servo de Deus, o profeta Eliseu. Nisso, quando ela estava indo no meio do caminho, porque ela estava passando realmente pela sombra da morte, né? Em muitas situações que ela está passando, é a situação que hoje você está passando. Você está vendo tudo acabado, você está vendo seu casamento morto, sua família destruída, e você acha que não tem mais solução. Só que Sunamita, ela creu. E ela foi. Quando as pessoas perguntavam para ela: como vai, Sunamita, tudo bem? Ela falava: tudo vai bem. Ela não falava da prova dela. O filho dela estava deitado numa cama morto. E ela não falava. Ela foi atrás do profeta, porque ela sabia que ele poderia ajudá-la. E quando ela chegou lá onde ele estava, ele falou pro discípulo que ela não chegou falando o que tinha acontecido. E também Deus não mostrou para ele o que era, né? E ela pegou e falou com o discípulo foi lá e tentou reanimar e não conseguiu, né? Porque ela acreditava que o profeta, que ele tinha realmente o dom de Deus e que ele ia dar um jeito, que ele ia, pela oração dele, a oração de um justo, o filho dela poderia ressuscitar. E quando ela foi lá para falar com o profeta mandou que o discípulo dele levasse o bordão dele, que é tipo um cajado grosso, e colocasse na fronte do menino para que ele ressuscitasse. Mas
não deu certo, né? E ele voltou e falou que realmente não tinha dado certo. Ou seja, a guia de Deus estava com o profeta Eliseu. E ele então foi lá, né, se deitou no corpo do menino, acalentou, esquentou, né, colocou o corpo dele sobre o menino e realmente o menino ressuscitou. Ou seja, olha o tamanho da fé da sunamita. A fé dela era inabalável. Na passagem de Mateus 7,7 está escrito: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, a insistência. Nós temos que ter a insistência na oração, nós temos que ter a insistência no clamor, nós temos que ter a insistência, a persistência, a perseverança em Deus. A sua situação hoje, sim, ela pode estar morta, assim como um dia a minha esteve. Mas eu criei, eu acreditei, eu sabia que no momento certo o Senhor ia entrar com a providência. Eu descansei, mas em nenhum momento eu deixei de orar, eu deixei de buscar, eu deixei de jejuar. Eu me prostrava e falava: Senhor, tu sabe a minha situação, o Senhor conhece o desejo do meu coração. Tome a providência a meu favor, faça justiça ao meu favor. Eu sempre pedi assim para o Senhor, porque falar que todos aqui que estão nesse grupo não querem a restauração do seu casamento é mentira. Mas muitos estão cansados. Nós somos carne, nós buscamos, mas nos cansamos, nos fadigamos. Então, o conselho que eu tenho a dar a vocês hoje, nesse dia, é ser como Sunamita um dia foi. Ela acreditou, ela creu quanto a esperança já estava morto. Por certo, se não desse certo, ela faria o velório, numa tristeza profunda, que o desejo do coração dela não teria se cumprido. Mas não, ela acreditou, o filho dela ressuscitou e ela pôde ter a família dela completa novamente. E assim como ela teve a família dela completa novamente, e assim por uma oração de fé, né, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fez a diferença, fez toda a diferença. Porque o filho ressuscitou, os sonhos que estavam mortos ressuscitaram. Se hoje o seu sonho está morto, Deus pode ressuscitar. Quantos estavam aqui lutando e não vendo nada, né? Se fôssemos olhar pelas circunstâncias, estava tudo acabado. Nós temos testemunhos fortíssimos que vocês que estão no grupo há mais tempo estão vendo. Pessoas assim que Deus mudou a situação na última hora, pessoas com divórcio marcado, ou pessoas que já estavam divorciadas, ou até mesmo pessoas que nem eram casados, mas o Senhor restaurou o relacionamento para que se cumprisse aquele desejo da família e que após a restauração houvesse o casamento. Então o Senhor faz, Ele é o mesmo. Isso aconteceu antes de Cristo. Ela acreditava em Deus antes mesmo de ter vindo o filho dele com todas aquelas obras e milagres. Ela acreditou no profeta, no homem de Deus. E ela jamais deixou de buscar a Deus. Ela poderia estar com uma tristeza. Aqui fala que ela, com o filho morto, as pessoas perguntavam: como vai, Sunamita? Tudo vai bem. Como que a gente tem a capacidade de falar que tá tudo vai bem se o nosso casamento está um caos, se a nossa família está separada? É triste, mas muitas vezes eu falei. As pessoas perguntavam para mim: e aí, como é que tá, Sol? Ah, tá tudo ótimo, graças a Deus, tudo vai bem. Eu sempre falava assim, muitas vezes eu me vi como ela, porque no fundo eu sabia que não estava bem, mas a minha esperança era que Deus, Ele ia colocar tudo no lugar novamente. E Deus colocou. Ouvir do marido, ou ouvir da esposa que não tem mais jeito, ouvir da pessoa que você ama falar para você que nem se Jesus Cristo voltasse na terra para falar com ele, ele voltaria para casa. Ouvi tantas humilhações e mesmo assim eu não desisti. E o Senhor hoje me recompensou. O Senhor recompensou a sunamita. E o Senhor pode recompensar você também. Não pense que sua situação é perdida, porque não é. O Senhor, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. E para fazer uma obra, basta instalar dos dedos. Só que para isso, todas as pessoas que tiveram o casamento restaurado, eu percebi que realmente estavam na presença de Deus. Estavam buscando, estavam jejuando,
que é aquilo que eu sempre falo. Você lê um testemunho, não é sinal de que seu casamento vai ser restaurado. Você tem que ler o testemunho e você tem que praticar a palavra, viver pela palavra. Ah, mas ele falou isso pra mim. Problema dele. É ele e Deus. Ah, mas ela disse que não me ama. Problema dela. É ela e Deus. Você está fazendo a tua parte. E Deus quer que nós façamos a nossa parte. Nós buscamos. Quem faz é Deus. Eliseu, por ser um profeta, estar peregrinando naquela região, ele sabia que ali era passageiro. E ele sabia que uma obra dessa ia exaltar o nome de Deus, né? E ele também, ele foi lá de todo o coração. Por quê? Porque Sunamita não pensou duas vezes em ajudá-lo a construir e dar o melhor para ele. Não pensou, porque ela amava a obra de Deus. Nós temos que amar a obra. Nós temos que ajudar aqueles que choram. Quantos hoje estão mortos na presença de Deus? E nós não temos uma palavra amiga para dar, né? Quantos acham que estão perdidos? Nós não estendemos as nossas mãos. Então, vamos trabalhar para o reino de Deus. E o Senhor vai estar trabalhando na nossa causa. Porque quando nós deixamos o nosso problema de lado para olhar o próximo, Deus está conosco o tempo todo trabalhando. Eu deixei o meu problema de lado. Eu fui ajudar as outras pessoas que estavam piores que eu. Eu criei o blog, eu criei o grupo no WhatsApp. Por quê? Porque assim eu esqueci um pouco a minha aflição. Isso me ajudou muito. Então esse grupo, ele nasceu de uma esperança de que Deus poderia fazer com as mesmas pessoas aquilo que ele fez por mim. E eu creio do meu profundo coração que Deus restaura, que Deus ele vive, que Deus ele reina e que Deus está olhando por todos nós. Vamos orar diferente, vamos buscar diferente, vamos pegar armas novas, vamos orar às madrugadas, vamos buscar a Deus de profundo coração, vamos crer, vamos ser que nem a Sunamita, uma pessoa caridosa, bondosa, uma pessoa que ela sempre olhava com fé e ela vivia fé, né? Falar de Deus é fácil, viver o que Deus manda você viver, será que é tão fácil assim? Vamos pensar nisso, que essa palavra de hoje fique no coração de vocês. Leiam essa passagem de Sunamita, está em 2 Reis, capítulo 4. É uma história linda, é uma história que até hoje ela serve como exemplo de fé. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.